Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês para a gente conversar sobre psicologia e sentimentos. A psicologia, ela é uma esfera de atuação, de estudo, pesquisa e vivência do ser humano que vem se mostrando cada vez mais importante para nos auxiliar a não só perceber, mas desenvolver a habilidade da gente se conhecer em níveis mais profundos. E através desse conhecimento, a gente conquistar a nós mesmos. O ser humano tem passado esse tempo todo indo para fora, conquistando novas terras, desbravando regiões desconhecidas, aprimorando a tecnologia. Tudo isso certamente foi e continua sendo importante. Mas ao mesmo tempo que o ser humano evoluiu bastante no campo da inteligência, da tecnologia, ele ainda, em muitos aspectos, parece muito próximo lá do início, né, da era tribal em seu funcionamento, na relação uns com os outros e consigo mesmo. Então, nesse aspecto, nós, humanos, ainda precisamos avançar bastante para que a gente possa equiparar inteligência, emoção e dessa maneira, fazendo essa união, conseguirmos nos humanizarmos de verdade. Porque a gente ainda está no processo de humanização. Ainda tem um componente animal que toma uma parcela grande do nosso funcionamento, do nosso psiquismo e do nosso comportamento. E a gente nem se dá conta disso. Porque é tão comum que parece natural. E termina sendo considerado natural por ser tão comum. Mas, na verdade, é fruto do descompasso entre inteligência e sentimento. O sentimento foi ficando meio que para trás, né? E a psicologia, junto com a religião também, a religião bem orientada, é claro, porque senão ela pode ser utilizada para obscurecer, inclusive, esse processo de autopercepção, de autoconhecimento. Porque quanto mais o indivíduo se conhece, menos ele depende dos outros no sentido de poder se amar, de poder viver com autonomia, de poder viver desfrutando de forma saudável, respeitosa de sua liberdade. Então veja bem, na psicologia transpessoal, nós trabalhamos com o ser humano compreendendo como um ser multidimensional. E que dimensões são essas? As dimensões biológicas, a dimensão psíquica, e só essa já comporta uma infinidade de níveis, a dimensão familiar, a dimensão social, a dimensão ecológica e a dimensão cósmica ou espiritual. Então, são inúmeras dimensões que nós, na psicologia transpessoal, estudamos o ser humano e a vida. E no campo do psiquismo, por exemplo, nós compreendemos o ser humano como ele tendo uma instância de apresentação, que é essa aqui, através da qual eu estou conversando com vocês e vocês estão me ouvindo. Essa é a nossa parte consciente, a menor de todas, desse tamanhozinho, né? Enquanto que as esferas ou dimensões do inconsciente são infinitamente mais amplas do que o campo da personalidade e o campo do ego. Mesmo no campo do ego, por exemplo, para você ter uma ideia, tem a parte consciente, tem a parte inconsciente do próprio ego, que é a área da consciência de vigília, né? Mas nessa área do ego, tem uma parte que é inconsciente. Essa parte inconsciente é a que cuida
das defesas, chamadas defesas do ego, que visam protegê-lo. Como o ego se identifica com o corpo, proteger o corpo. Como ego, corpo, se identifica com o território, proteger o território. Então aí vocês já estão vendo que nós estamos muito vinculados ainda à carga instintual, e o ego, nesse sentido, ele é também uma expressão dessa carga instintual. Mas não é só a camada de apresentação. Tem as camadas do inconsciente, que eu vou falar de forma bem sucinta, para que este vídeo não se prolongue muito. Então nós temos a camada do inconsciente. Freud estudou essa camada, a camada que vai do nascimento até os dias atuais, né? É um grande porão para onde vão as coisas reprimidas, recalcadas, aquilo que o ego não tem condição de lidar, né? Vão lá para o inconsciente. Jung chamou uma parte dessa camada de a sombra, né? E aí o que é que ele quis falar em relação à sombra? Ele disse que a sombra é o total de nossos traços e tendências que não queremos ver, né? A sombra contém os elementos, sentimentos, ideias, crenças que rejeitamos e suprimimos. É claro que a sombra não é apenas isso, mas ela é isso também, né? Então, indo mais adiante, essa parte da sombra é muito importante que a gente conheça, mas não é somente ela, né? A parte da sombra também tem potenciais a serem desenvolvidos, né? Então, além da parte da sombra, resumidamente eu estou falando, nós temos uma instância muito profunda que é o núcleo do nosso ser, que alguns autores chamam de eu superior, o próprio Freud também chamou de eu superior, né? Outros autores chamam de o self mais profundo, a essência. No campo religioso se chama de o Deus interior, ou o reino de Deus dentro de nós. Lá pelo lado do Oriente também alguns chamam de o ovo cósmico, ou seja, é o núcleo central do nosso ser. É claro que essa abordagem ela não comporta uma visão puramente biológica do ser. Ela vai além disso. Ela inclui todas aquelas dimensões, inclusive a dimensão espiritual, compreendendo o ser humano também como um ser espiritual evolutivo, ou seja, é perfectível, né? Então, nós não vamos nos prender nem ao eu de apresentação, nem à essência. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito da sombra, onde, por exemplo, no dizer do Jung, né, ele coloca como sendo a área, ou distinguia na sombra, o eu perdido e o eu rejeitado. E o eu perdido seria a nossa parte suprimida, negada, a verdadeira sombra, né? Que teria em parte a ver com os processos de recalcamento, mas não só, do Freud, né? O falso eu, ou o falso self, seria a fachada que puxamos para preencher o vazio que foi criado pelo eu perdido. Então, esse falso self ou falso eu, né, que, por exemplo, na teoria, né, que a gente encontra nos livros da Eva Pierrac, seria aquilo que ela chama de a máscara, ou uma instância defensiva que o ser, desde bebê, vai construindo no sentido de se sentir aceito, amado, reconhecido pelos demais, né? Então, são processos que vêm, né, partindo de uma matriz e da interação com o meio ambiente desde pequenininho, né? Desde pequenininho, desde bebê. Então, o eu rejeitado, que é a parte
é a parte do eu falso que é rejeitada por nosso meio ambiente e que a gente nega por sua vez. Então, assim, a gente tem uma sombra primária e uma sombra secundária. E aí, isso é muito importante. Essa camada da sombra, por exemplo, ela não está isolada. Ela se infiltra no campo da superfície. Ela tanto foi sendo criada, né, pelas ações ou pelas atuações do ego, através dos mecanismos de defesa, né, como ela também vem de uma matriz, né, que o indivíduo já traz consigo. Então, ela é um construto bem mais amplo do que aquilo que o Jung mesmo ele imaginava. E da mesma forma como ela vai sendo composta também, mas não só, né, pela atuação do ego, né, das instâncias que estão no eu de apresentação e subjacente a ele, esses conteúdos da sombra, eles vão colaborando para a formação da nova personalidade e se infiltram no campo da personalidade, tendo filamentos energéticos, psíquicos, né, que se consorciam com aquilo que serão os padrões de personalidade no futuro. Né? Então, através desses padrões, quando algo da sombra é tocado no campo de superfície, o conteúdo emerge e pode se apossar do ego, né, sem que o ego tenha consciência que isso está ocorrendo, porque com o tempo o indivíduo vai pensando e acreditando que aquilo faz parte dele, que ele é aquilo, ele é daquele jeito. Mas tem muito a ver com esse mecanismo, né? Se o indivíduo ele não toma consciência disso e ele não aprende como acolher e como lidar com essas instâncias psíquicas, energéticas que vêm a partir da camada da sombra, ele sofre bastante. Tá? E quando aquilo, digamos, volta para o lugar de onde veio, no psiquismo, ele parece um. Quando aquilo vem, ele parece outro. Né? E aí ele fica sem se entender, porque ele não consegue perceber aquilo que está ocorrendo nos níveis de maior profundidade. Mas como é que a gente pode, por exemplo, perceber a camada da sombra que está presente em nós? Através da autoobservação, né? Através de mecanismos que se apresentam. A sombra, por exemplo, ela colabora bastante para aquelas vergonhas que a gente já, aquele sentir-se envergonhado, que a gente já gostaria de ter se liberado, né? Ela colabora muito para aqueles sentimentos de culpa repetitivos. Quando a gente se sente mal, inferior, incapaz, né? E a gente não está fazendo absolutamente nada para sair daquilo. Né? Então, isso vem dessa camada da sombra. Aquilo que a gente considera inadequado e também a gente não faz muita coisa. Aquilo que a gente considera desagradável na gente. Né? Quando a gente se sente inferior, ou aqueles mecanismos através dos quais a gente se sente superior aos demais. Né? E por aí afora, ou seja, quando vem elementos, né, de arrogância, inveja, né? Como é que eu diria? Aqueles sentimentos que desagradam a gente, as emoções que incomodam a gente, mas também mecanismos como uma euforia exagerada, sentimentos de onipotência, né, através dos quais o indivíduo se crê muito bem, melhor do que todo mundo. Né? Então, são esses e muito mais os meios da gente poder ir percebendo a manifestação da sombra em nós. Né? Então, somente à medida que a gente vai se dando conta
e a gente inicia um treinamento para conseguir, né, não ser afetado como antes pelos mecanismos da sombra, é que a gente vai se tornando mais hábil para lidar com essas energias que emergem de níveis mais profundos de nosso ser. Eu estava lembrando agora, né, que geralmente quando a gente está mal com a gente mesmo, né, tem alguma coisa da sombra aí presente. Aí é preciso distinguir. A gente pode ficar mal com a gente mesmo quando a gente percebe que falhou. Se a gente tenta corrigir, reparar, né, aquela falha, então a gente vai saindo dela. Se a gente permanece nela, a gente está movido pela sombra, né, porque a sombra, como ela gera uma camada de superfície que é um falso eu, esse falso eu, ele não admite, né, que ele possa falhar. Ele não é perfeito, né, e que ele tem muito que aprender. Então, quando falha, ele pode ficar se recriminando, ele nega a falha, né, para sair daquele sofrimento. É óbvio que isso não faz com que saia do sofrimento, porque o sofrimento ele continua repercutindo, como um alerta, um alarme, dizendo, olha, fulano, não é por aí, né? Corrige, aprende a fazer diferente, né? Então, como é que a sombra ela também se revela na nossa vida cotidiana? E aí eu fiz algumas anotações aqui para poder não me esquecer, né? Então, sentimentos exagerados pelos outros, tanto em forma de adulação quanto de vingança, ou de dependência emocional, que o indivíduo pensa até que está amando, quando na verdade não está, né? É dependente. Então, a sombra está se revelando aí. Nossas próprias teorias e crenças acumuladas, geralmente definidas em postulados, e que organizam nossa vida. Essas crenças, essas teorias que eu estou falando, né, elas podem até serem verdadeiras, mas se eu as sigo rigidamente, isso termina se transformando em um sofrimento para mim, porque me engessa. Ou, se são teorias e crenças falsas, terminam complicando minha vida. Nossas ações e pensamentos impulsivos, os atos falhos, excessos de toda ordem, né, são revelações da sombra no campo da superfície. Nosso humor e pensamentos impulsivos, esse eu já disse, nosso humor e o humor favorito que nos deixa desconfortáveis. Né? Por exemplo, tem gente que tem uma exigência de estar sempre bem. Ora, a gente oscila, obviamente, né? Então, se há uma exigência para estar sempre bem, isso não é uma manifestação da parte saudável do ego. Isso é uma manifestação que vem de lá da sombra. Porque exigências, cobranças, né, tem muito e controles desnecessários ou ilusórios tem muito a ver com a sombra. Nossos sonhos, devaneios e fantasias que nos prendem, né? Porque você pode ter um sonho e esse sonho impulsiona você para frente, ou seja, cria um objetivo. Mas é aquilo que nos prende, é aquilo que nos bloqueia, que nos dificulta. Crítica recorrente ou apreciação dos outros sobre nós, ou nosso mesmo, né? Quando ou a gente se critica ou critica demais os outros, né? Quando a gente critica muito alguém, a gente deve respirar profundo e se perguntar, peraí um pouquinho, né? O que é que está me movimentando ou me motivando a criticar tanto aquela pessoa? Então, na medida em que a gente consegue perceber a sombra, num primeiro momento, talvez até a gente se entristeça, né? Porque a gente gostaria de não ser daquele jeito. Mas a gente termina percebendo que a gente também é. Mas a gente não é só aquilo. E é importante que a gente não se identifique com aquela parte que a gente está percebendo que não é adequada. Porque aquilo ali é só uma parte, não a totalidade de nós mesmos.
né? Nós somos muito maior do que isso, do que a nossa sombra. A sombra são áreas, partes, né? São instâncias, né? Que, na medida em que a gente toma consciência, a gente deve se mobilizar no sentido de compreender mais para aprender a transformar, a transmutar. E aí, dessa forma, certamente aquela energia que ela estava estagnada, ela desenovela-se e flui, transformando-se em experiência de vida. E não é esse o propósito da vida? O aprendizado? Né? Ou seja, para que é que a gente está aqui se não para aprender? Aprender sobre nós mesmos e aprender sobre a vida. Aprender sobre o outro. Desabrochar os sentimentos mais nobres. Desabrochar a resiliência. E se a gente for conquistando isso, óbvio, cada um no seu tempo, né, a gente vai conseguindo viver de uma forma muito mais leve, muito mais saudável e proativa. E aí é bem melhor. Então, nesse campo, né, a psicologia transpessoal tem, é óbvio que todas as abordagens têm uma contribuição muito grande. Né? E a psicologia transpessoal, que consegue vislumbrar as contribuições das demais abordagens, né, aproveitando-as na tessitura, né, do seu contexto teórico, né, ela tem uma visão ampla que nos possibilita uma compreensão sobre o nosso funcionamento que vai além do biológico, vai além do social, vai além do familiar, né? E vai além do espiritual, porque inclui todas essas instâncias. Então, só temos a ganhar com o estudo e com o aprendizado que nos leve a um processo seguro de autoconhecimento. Gente, um grande abraço e até o próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.